Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, iremos debater um tema muito interessante e que vem ocupando cada vez mais espaço na agenda das principais forças armadas do mundo. Os grandes e pesados bombardeiros estão realmente com seus dias contados? Durante a Segunda Guerra Mundial, os bombardeiros pesados foram cruciais em todas as frentes de combate. Desde o início daquele conflito que ficou bem evidente para as potências envolvidas que a vitória poderia ser alcançada ou facilitada através da destruição sistemática das infraestruturas do inimigo. Numa guerra tão industrializada como foi aquela, se um dos lados fosse privado, mesmo que momentaneamente, dos seus meios de produção, linhas de suprimentos e mão de obra, a balança da guerra poderia pender de forma irreversível para o outro lado. E foi isso que aconteceu na Europa e no Pacífico, principalmente a partir de 1943, quando os aliados começaram a consolidar a superioridade aérea em ambos os teatros. Na Europa, os bombardeiros norte-americanos e britânicos revezavam-se sobre a Alemanha. Durante o dia, os Estados Unidos atacavam, e durante a noite era a vez dos britânicos atacarem. Esses ataques, algumas vezes compostos por mais de 1000 bombardeiros pesados, afetaram profundamente a capacidade industrial alemã. Sem indústrias para produzir blindados, canhões e munições, e com as suas linhas de suprimentos duramente atacadas dia e noite, a capacidade de combate dos alemães reduziu-se de forma drástica a partir de 1944, com o mesmo acontecendo com os japoneses no Pacífico, onde as batalhas desenrolavam-se em ilhas remotas e longínquas dos centros de suprimentos. Por esse motivo, no Pacífico, devido a essas distâncias colossais, os norte-americanos concentraram-se no ataque às linhas de suprimentos dos japoneses. E os resultados foram bastante positivos, com os Estados Unidos conseguindo isolar divisões inteiras de japoneses, o que acelerou muito o fim da guerra na região. Após o fim da guerra, os aliados acreditavam piamente que os bombardeiros pesados seriam a solução para as guerras da segunda metade do século XX. Mas logo no primeiro grande conflito pós-Segunda Guerra Mundial, ficou provado que estavam redondamente enganados. Na Guerra da Coreia, que decorreu entre 1950 e 1953, os Estados Unidos, liderando uma força da ONU composta por mais de 20 países, lançaram sobre a Coreia do Norte milhares de bombardeiros pesados, acreditando que essa estratégia seria suficiente para vencer a guerra, tal como tinha acontecido apenas 5 anos antes. Mas foram confrontados com um tipo de arma ainda nova para a época, os caças a jato de interceptação. O MiG-15, capaz de voar a mais de 1000 km por hora, de alcançar os 15 km de altitude, armado com 2 canhões de 23 mm e um grande canhão de 30 mm, provou ser um terrível adversário para os B-29 norte-americanos. Nos primeiros meses dessa guerra, os B-29 eram derrubados como moscas, com o MiG-15 alcançando um número incrivelmente elevado de vitórias. Apesar do gigantesco bombardeiro vir armado com até 10 metralhadoras pesadas .50 e com um canhão de 20 mm na cauda, os caças soviéticos conseguiam aproximar-se velozmente, atacá-los e derrubá-los em questão de segundos com as suas poderosas armas. Isso provou para ambos os lados, tanto para o Ocidente como para o Oriente, que a era dos grandes e poderosos bombardeiros poderia chegar rapidamente ao fim. De fato, os bombardeiros só sobreviveram graças às guerras assimétricas travadas tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética, com destaque para o Vietnã, e para a Guerra do Afeganistão dos anos 80. Nessas guerras, travadas contra adversários resistentes e tenazes, mas tecnologicamente muito mais atrasados, os bombardeiros eram praticamente inatingíveis, e por isso causaram grandes estragos, espalhando a destruição por trás das linhas inimigas.
Mas se nas guerras assimétricas os bombardeiros pesados mostravam-se ainda úteis, em guerras contra potências com armas tecnologicamente mais evoluídas, a situação era bem diferente. A partir dos anos 70 e principalmente dos anos 80, começaram a surgir mísseis terra-ar incrivelmente velozes e precisos, capazes de atingir alvos a mais de 10.000 metros de altitude. Essa tecnologia foi o tiro de misericórdia nos bombardeiros pesados, que foram quase que definitivamente relegados às guerras assimétricas contra países com pouca tecnologia militar. E foi também por essa época que começaram a surgir os grandes mísseis de cruzeiro, que apesar de caros, eram capazes de atingir alvos a centenas ou milhares de quilômetros de distância, com uma precisão tremendamente elevada e, principalmente, sem colocar em risco a vida de tripulações. Basicamente, um míssil de cruzeiro é capaz de fazer aquilo que um bombardeiro pesado faz, só que com mais precisão e sem arriscar a perda das tripulações. É claro que há casos em que um bombardeiro pesado é mais eficaz, como por exemplo no bombardeio de saturação de amplas áreas inimigas, algo que um míssil de cruzeiro não é capaz de fazer, sendo mais indicado para a destruição de alvos específicos importantes, como quartéis generais, centros de comando e indústrias. Mas enviar uma grande formação de bombardeiros contra um país minimamente preparado com boas defesas antiaéreas é assinar a sentença de morte da maior parte daquelas tripulações. Ou seja, hoje, mais do que nunca, os bombardeiros pesados atuando como na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã, só mesmo em confrontos contra países tecnologicamente muito inferiores. Para contornar essas fraquezas, os bombardeiros pesados evoluíram, com alguns seguindo a linha stealth, como o B-2 Spirit, o avião mais caro da história e já destacado em vídeo aqui no canal. Outros seguiram a linha da velocidade, como o soviético Tu-160, capaz de voar a até 2 vezes a velocidade do som. E outros mantiveram as características das décadas passadas, mudando apenas as armas com as quais vêm equipados, como por exemplo os B-52 norte-americanos, armados com grandes mísseis de cruzeiro com alcances de centenas ou mesmo milhares de quilômetros. Mas algumas missões envolvendo ações de bombardeio acabaram migrando para os velozes, ágeis e muito bem armados caça-bombardeiros. Aviões modernos, capazes de se envolver em batalhas contra outros caças, mas também capazes de realizar bombardeios aéreos igualmente letais. O fato é que o mundo militar está em constante evolução, e nesse mundo, ou você acompanha as mudanças e se adapta, ou acabará inevitavelmente desaparecendo na história.